O exercício que proponho é mais complexo do que parece, pois somos acostumados a reagir de maneira única a cada situação por nós enfrentada. Apesar de termos sido, e ainda o somos, socializados e influenciados pelos grupos sociais aos quais pertencemos, ou seja, família, mercado de trabalho e denominações religiosas, nós possuímos camadas que se diferem umas das outras de acordo com nosso estado emocional. Sendo assim, usar o termo personalidade pode se tornar um tanto limitador para definirmos nosso comportamento social. É comum em minha rotina ter roupas específicas para cada tipo de evento. Independente do valor gasto nelas por mim, cada uma delas se adequa ao evento ou compromisso referente a mim. Passada essa primeira etapa, ou seja, definida a ocasião, chega a parte de escolher os detalhes que podem variar de um indivíduo para outro. São eles as cores, o modelo, o tipo de corte do tecido, ou seja, aquilo que irá ratificar o nosso modo de interação com outros agentes sociais e situações afins, fazendo uma alusão aos períodos do dia, manhã, tarde e noite, de acordo com o nosso condicionamento emocional e físico. Decisões e reações podem ser as não muito adequadas, ou então, em sentido contrário, podem ser a coisa certa no momento certo. Assim como existe, de acordo com a linha freudiana da psicanálise, uma divisão da mente entre os níveis consciente, pré-consciente e inconsciente, essa mesma linha da psicanálise identifica outra distinção da mente humana. Essa segunda divisão se daria entre id, ego e superego. Ao longo dos anos eu venho notando um distanciamento de uma parcela grande de pessoas de assuntos relacionados ao intelecto, ou melhor dizendo, não apenas a estudos, mas a todo o conteúdo relacionado a formas e modelos de pensamento e também a compreensão mínima de como nossa mente interage com o restante de nosso organismo. Isso inclui o que vemos no espelho e também o que as outras pessoas identificam como sendo nós. Percebo que, de forma semelhante ao que o senso comum entende as representações metafísicas, ou seja, religiões ou então credos menos populares, ele também interpreta as ciências como a psicologia, psiquiatria, neurologia, juntamente com a filosofia e a sociologia, como sendo áreas distantes de seu entendimento e de seu cotidiano, e que a sua consideração na resolução de algum problema é a afirmação de fraqueza e da não força de vontade de quem sofre com algum sintoma neurológico ou psicológico. De maneira simples, o que denomino senso comum é o que conhecemos e identificamos de maneira superficial e muitas das vezes repassada de maneira oral, qualquer área de conhecimento ou então o funcionamento de determinada instituição. Esse julgamento e definição pode ser positivo ou negativo, sendo que ele, em alguns casos, está carregado de indefinições e pode prejudicar e até mesmo negar o acesso a algo que tem por objetivo ser o tratamento de inúmeras doenças e auxiliar no desenvolvimento de nossas potencialidades. Em que momento do dia podemos dizer que nosso verdadeiro eu está agindo? Quando nós tomamos as decisões mais adequadas para a resolução de nossos problemas. É comum dizermos que nossa personalidade é forte, introvertida ou extrovertida, da mesma maneira que julgamos haver em pessoas dos mais variados temperamentos. Sendo assim, ser possível categorizar e prever as ações, pelo menos dos indivíduos que conhecemos, lembrando que considero as minhas próprias mudanças de comportamento ao meu estado neuropsicológico, o que determino como estratégias ou formas de reagir a determinados ataques ou interações terão como base o estado clínico do receptor dessas ações. Por dentro ou fora da caixa? Se considero que nosso estado emocional e clínico é a base para estabelecermos determinadas respostas ao que há em nossa sociedade, como devo categorizar e definir as atitudes e comportamentos que temos consciência de que os utilizamos? A nossa tradição popular e, mais uma vez, o senso comum já tem estabelecida uma série de classificações de comportamento e de modos de agir. Temos, por exemplo, a objetividade, onde os indivíduos são pragmáticos e diretos. Temos os extrovertidos e comunicativos. Também identificamos as pessoas introvertidas e observadoras. Ou seja, existem diversas configurações de estilos pessoais,
lembrando que estas têm sua gênese em nosso estado de saúde física e mental, acrescido da nossa forma de socialização e interesses, pois somos movidos por medo e desejo, e estes podem variar com o passar de nossos dias. Então me pergunto, e o que identificamos como o que ficou conhecido como 7 pecados capitais? Independente do viés religioso, essas 7 categorias são observadas em nosso cotidiano. São elas: gula, avareza, luxúria, ira, inveja, preguiça e vaidade. Tudo isso presente em algum grau, pelo menos algumas vezes em nosso íntimo. Não somos perfeitos. Somos seres supostamente racionais, graças a um dedo polegar opositor. Ou então, uma obra de um ser superior que rege todo o tempo e espaço. Ou seja, nos dois casos, somos uma consequência. O que difere é a forma como reagiremos às consequências que a escolha por um determinado caminho venha nos trazer. E isso é escolha nossa. Eu devo ter contato e aprendizado diário com o maior número de pessoas possível, pois com elas reforçaremos o que acreditamos ou corrigiremos o que nos faz menos merecedores de uma melhor convivência com os que estão à nossa volta. Eu, cristiano, amo e prezo a minha bolha, ou seja, o ambiente físico e metafísico que contém os meus gostos e paixões, sejam eles literários, midiáticos, musicais e cinematográficos, mas tenho o desafio de não fazer dela uma prisão sem muros, um lugar com fronteiras que me isolem dos demais e das diversas possibilidades que cada pessoa representa. Sejamos mais que um, sejamos nós, sejamos únicos com o universo que nos rodeia, sejamos parte do poder superior, da forma que cada um de nós o interpreta e o aceita, ou melhor, da forma que seja.